Boa tarde a todos. Que Jesus, nosso mestre de amor, envolva-nos todos nós nos dois planos da vida, que aqui nos encontramos, buscando as suas lições amorosas, retificadoras, que nos dão essas diretrizes tão importantes para a nossa caminhada, para esta evolução do espírito, ao qual se faz sempre urgente e necessária. Gratidão à equipe espiritual da casa, que nos envolveu e nos envolve para o estudo, para as reflexões, aonde nos favorece a cada um de nós durante esta reunião, o tratamento espiritual e também o pensamento voltado a essas reflexões tão profundas e necessárias para o nosso melhoramento íntimo, essa grande transformação íntima, que é essa proposta do Evangelho, é a proposta da doutrina espírita para todos nós. Esse tema, a cruz, ele é muito profundo. O tempo que nós temos aqui, ele se torna até pequenino diante da grandeza das diretrizes, das informações e reflexões que aqui são necessárias. Mas vou fazê-lo de forma que tenhamos, de forma resumida, e possamos compreender essa mensagem da espiritualidade para todos nós, porque isso, a mensagem da cruz, é a mensagem viva de Jesus, da sua passagem na terra por nós e também de nós mesmos, da nossa jornada, da nossa caminhada espiritual e terrena. Estaremos todos nós envolvidos nesse estudo, estaremos aqui ligados de forma intrínseca, porque é o relato da nossa vida, é o relato aqui da caminhada íntima de cada um de nós. Então, que possamos assimilar da melhor forma possível as informações a respeito do Cristo, que é por onde nós vamos começar a falar da cruz do Cristo, obviamente, não poderia deixar de ser, mas também vamos adentrar a nossa cruz. Mas primeiro vamos entender a cruz do Cristo. E para isso nós vamos começar com uma indagação que é muito comum de nós espíritas ou dos nossos outros irmãos religiosos, quando nós nos perguntamos, principalmente sendo nós espíritas, e entendemos que Jesus, ele é o Cristo planetário, ele é o Senhor do mundo, ele é a luz do mundo. Nós compreendemos a grandiosidade e a autoridade absoluta de Jesus. Nós não temos dúvida disso. Essa autoridade está sobre, então, os espíritos menos avançados espiritualmente. Somos todos nós espíritos abaixo dessa hierarquia espiritual, que é a hierarquia crística, que é um dos ápices, um dos topos da nossa evolução, ao qual todos nós somos convidados a alcançar. Então perguntamos, por que se submeteu o Cristo a tamanha atrocidade? Essa é a grande pergunta que muitas das vezes nós que não compreendemos a cruz nos colocamos e temos nos perguntado. Esse gesto de Jesus, o de se entregar e permitir que fosse crucificado, é importante nós compreendermos isso, tem um significado importantíssimo para a nossa caminhada como espírito mortais que somos. E nós vamos, então, através de uma mensagem de Bezerra de Menezes, intitulada no livro, em sua mensagem de unificação, a 20 de abril de 1963, que através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos traz a interpretação desse gesto de Jesus. E essa interpretação dele vai ser esse nosso guia de estudo do material que aqui temos, principalmente da passagem de Jesus aqui entre nós. E então ele nos começa dizendo assim: falamos em provações e em sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Então ele começa a destrinchar essa informação da cruz para todos nós, dizendo que nos encontramos num orbe aonde se faz necessário as provas e expiações. Elas são cruciais para assegurar
a nossa vitória, o nosso soerguimento na nossa caminhada imortal. E só através do amor é que nós vamos conquistar isso. Não tem outro caminho. Por isso Jesus falava: eu sou o caminho, porque Ele é o amor. E Ele continua para a gente: ninguém edifica o amor se não derramar lágrimas. Ninguém ama sem lágrimas. Somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz do Cristo era uma estaca que Ele, o Mestre, fincava no chão para levantar um mundo novo. Então aqui ele já começa a trazer uma luz para a gente. Ele diz que a cruz do Cristo, a representação dessa cruz tão dolorosa, de tanto sofrimento, na verdade, no alto do Gólgota, no cume desse morro, Jesus finca essa estaca. Essa estaca é um alicerce. Ela vai ser um material para a nossa evolução, para nos levantarmos para um mundo novo, para o reino de Deus. Ele já traz para a gente de início essa reflexão profunda, ao qual mais à frente nós vamos entender. E para dizermos, diz ele, essa estaca, para dizermos em todos nós, que em todos os tempos, que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios. Por isso, ele morreu nela. A cruz é a grande representação do sacrifício de Jesus, que já se inicia ao seu encarnar, pois no Espírito Cristo, de elevada hierarquia espiritual, de elevado estado fluídico, que já venceu a densidade da matéria há milênios, tem então que se adensar, tem que aqui encarnar, vir dentro da matéria. Já é um grande sacrifício para esse espírito, não é pouco, mas não só. Ele traz como grande sacrifício para todos nós aqui a cruz. Por isso ele morre nela, espezinhado, batido, enterrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho, o caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes do alto. Então, o que ele nos diz dessa mensagem de Jesus? Que ele já no mundo espiritual, então ele compreende que essa estaca, ela é a grande, essa cruz, essa estaca é a grande demonstração, fincada em nosso solo, na matéria, de que é a grande luta de nossas vidas. É através desse grande sacrifício que nós vamos realizar a nossa caminhada evolutiva, é que nós vamos sacrificando o nosso ego, o nosso orgulho, é que nós vamos avançar, que nós vamos aprender a amar, e que amar nos exigirá lágrimas, porque exige sacrifícios. O mundo, nos diz os amigos espirituais, ele está cheio, saturado de propostas, de ideologias, de teorias, contudo, para impor essas ideias, para impor essas convicções, para impor essas doutrinas, para impor esses conceitos, ou qualquer tipo de princípio, muitos de nós atentamos contra a vida do semelhante. O que está nos dizer a espiritualidade? Quando nós nos movimentamos, quando nós trazemos ideias novas, quando nós trazemos novos conceitos, queremos implementar doutrinas, nós o fazemos pela espada, nós o fazemos pela violência. Aquele que começa a pensar contrário de mim, eu lhe tiro a vida, eu tiro ele do caminho, eu interrompo aquela obstrução na fase em que me encontro, através da destruição do outro. Mas Jesus não. Jesus, quando ele traz sua proposta, ele traz sua ideologia, ele traz sua doutrina, ele decide o caminho inverso. Ele decide morrer para ajudar os humanos a compreenderem a concepção de um novo mundo, que deve ser instalada em prol de nossa felicidade. Então ele se coloca, deixando-se, através dessas ideias mais de maldade, de dureza, que quer se impor, ele ali se coloca nesse caminho e se deixa imolar,
se deixa ser levado à cruz, vilipendiado, morto, para nos ensinar algo. Esse é o grande sacrifício da cruz de Jesus. Ele se doa através da morte em qual nós achamos que é o fim de tudo. E aí está o nosso grande erro. E ele vai nos provar isso através da ressurreição. Porque ele ressurge forte, renovado, brilhante, no sentido de brilho do seu espírito, e caminha novamente conosco, traz novas instruções, traz orientações e nos guia até hoje nessa grande jornada. A morte não foi o fim de nada. Essa é uma das grandes lições da cruz. Mas eles nos dizem, os amigos espirituais, que ele morreu na cruz de modo então a afiançar, a dar uma garantia à nossa percepção de bem. Nós acendemos o nosso bem dentro de nós, que deve vigorar na terra. No significado da cruz, a relutância do mundo frente aos ensinamentos do Cristo. O que nos dizem a espiritualidade? Então, que o Cristo, nesse movimento de se deixar imolar, deixar-se afiançar, para despertar nossas percepções da vida imortal. Não havia outro meio. Ele sabia disso quando encarnou, que ele vinha a tratar com espíritos maus, espíritos ignorantes, espíritos perversos. Mas aqui ele se coloca e exemplifica o amor o tempo todo, para despertar em nós, afiançando-nos a certeza de que se nós realizássemos o bem, também teríamos esse despertar, a nossa ressurreição mais gloriosa. E ele faz tudo isso, esse movimento na cruz, vejam, para abalar as estruturas do espírito remitente, que somente um grande sacrifício seria aceito como referência de conscientização, reflexão e arrependimento. Perceberam, meus irmãos? Quando ele se coloca dentro dessa estrutura de se sacrificar, ele está abalando as nossas estruturas íntimas do espírito, não do ser. Não está falando somente do ser encarnado, ele está falando do espírito imortal, para que o espírito remitente, ou seja, nós estamos errando várias encarnações, reencarnações, cometendo os mesmos equívocos. Então Jesus deixa que isso aconteça para despertar em nós como um grande choque, porque quando nós, como os espíritos, fomos nos conscientizando daquilo que nós realizamos enquanto estamos encarnados, nós despertamos sobre um alarde, toca as trombetas dos céus, nos alertando esse movimento infeliz que nós deixamos preponderar em nós, o orgulho e o egoísmo, o mal. Devido a esse teor de perversidade dos homens, apego ao mal e à violência, as provações e sofrimentos são instrumentos pedagógicos necessários à edificação do amor. O que eles estão nos dizendo da pedagogia do amor? Deixando-nos que nós soframos aquilo que nós realizamos, aquilo que nós acreditamos que é certo e que não é. Mas mesmo assim, nós nos colocamos cheios de orgulho, da certeza de que eu estou certo, abandonando as diretrizes da lei de Deus que está escrita em nossas consciências. Nós abandonamos isso e começamos a querer dominar os nossos caminhos através da perversidade, através do apego, da conduta violenta. Então, vêm as provações, vêm as expiações, que vêm nos educar. Não há outro caminho, não há outro meio, como nos disse Bezerra de Menezes. Os sofrimentos e as provações é o único meio ao qual nós despertamos para o amor. Ninguém ama sem lágrimas, como nos disse Bezerra de Menezes, pois amar exige renúncia, exige sacrifício, exige entrega. Um exemplo nosso, os pais, as mães, que se dedicam aos seus filhos recém-nascidos, querem exemplo de renúncia e sacrifício e de entrega maior do que esse que nós vivemos aqui? Desse amor incondicional de uma mãe? Esse é o grande exemplo que nós temos.
Essa é uma cruz. É uma cruz a carregar. Mas é uma cruz em que ela pode ser uma cruz para a renovação. Ela traz o exemplo da renovação do nosso fórum íntimo, para que possamos, então, através dessa renúncia, fazer o sacrifício pelo próximo. Esse é o grande objetivo da cruz. Essa é a cruz de Jesus. Ele faz pelo próximo, ele faz por nós. A cruz, ela fala do reino de Deus, dos continentes altos, de uma edificação superior, de uma elevação. Ela aponta para o alto. A cruz, então, é esse alicerce, é essa estaca para dar, então, sustentação à construção do novo mundo. Esta é a síntese da expressão do profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus que em sacrifício, Cordeiro de Deus, foi assim para ser o exemplo à humanidade. Ele, o Espírito mais puro, mais perfeito, dentro de uma condição moral. Ele é o Cordeiro, representando esse animalzinho meigo, amoroso, que convive dentro do lar com os seus donos. E na Páscoa, então, é sacrificado. Jesus é essa representação. Ele é o Cordeiro de Deus, que convive entre nós, exala o amor, exemplifica o amor, vive o amor. E nós o sacrificamos, nós o assassinamos. Jesus foi assassinado. Foi um assassinato cruel, realizado por nossa ignorância. É o Cordeiro de Deus, é o amor, a exemplificação viva de Deus na terra. Ao anunciar o Messias, tal qual o Cordeiro de Deus, João Batista então profetizou o seu sacrifício enfrentado pelo Mestre. Sedimentado, deve então estarem os nossos corações, ou seja, sedimentados, fortalecidos dentro do que? Da missão do Cristo, que foi um ato de renúncia. A encarnação do Verbo foi um ato de sacrifício pela humanidade, um ato de sacrifício por nós. Esse é o grande ponto da cruz. Ela é a representação viva desse sacrifício de Jesus, dessa dificuldade ao qual ele sabia que ia passar, mas ele entendia também que era necessário, porque é ela quem vai fazer nós despertarmos. Vamos ver isso mais à frente na reflexão dos Espíritos. É muito importante termos consciência de que somente existimos graças a esse ato de misericórdia divina, pois o Cristo abdicou da morada celestial e da condição de espírito de mais alto grau de pureza para encarnar-se e se entregar ao sofrimento produzido pelos próprios homens. O pecado de terem substituído Deus, o centro da existência humana, no início de todos os tempos, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência e pela vaidade. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. O pecado, o errar o alvo, a minha imperfeição moral, a minha ignorância, a minha rebeldia em relação às leis de Deus, fizeram com que nós assassinássemos um homem puro, que na questão 625 do Livro dos Espíritos nos diz: Jesus, ele constitui a perfeição, o tipo perfeito, moral, que a humanidade pode aspirar na terra. Ele é nosso guia e modelo. Ele é guia porque ele vai nos guiar pelas veredas, pelos caminhos, nos direcionando, nos tirando do perigo, desviando-nos e nos dando uma rota segura. Ele é guia e ele é um modelo, é aquilo que deve ser imitado. Ele tem que ser copiado por nós como modelo. E o que nós fizemos? Nós nos afastamos das leis de Deus, saímos do alvo, dessa linha reta que Jesus nos dá, e nos tornamos rebeldes, deixando de centralizar Deus, que é o caminho que Jesus nos dá a proposta, para nos colocarmos nós no nosso centro,
centralizando-nos o orgulho e o egoísmo, a prepotência e a vaidade. E o que nós, quando agimos assim, realizamos? O mal. E que o mal faz? Matar um homem inocente, assassinar alguém, assassinar o próximo. Aonde, como disse-nos anteriormente Bezerra de Menezes, quando eu vou colocar minhas ideias, lançar meus pensamentos, lançar novos recursos para motivar o pensamento humano, eu me tomo posse disso e eu passo a matar em nome das minhas ideias. Eu passo a prejudicar o próximo em nome dos meus desejos, do meu objetivo que eu quero alcançar, porque eu estou cheio de orgulho e prepotência, aonde eu sou capaz de ferir e matar aquele que caminha comigo. O exercício da renúncia, do sacrifício, do amor que se doa, é que realmente cura as chagas da humanidade, que se cura o orgulho e o egoísmo. Realmente não tem outro caminho. É o exercício da grande renúncia. Renunciar àquilo que me preenche e, ao mesmo tempo, quando eu coloco em prática, fere o meu próximo, traz prejuízos àqueles a quem caminham comigo. Eu preciso renunciar ao meu orgulho, eu preciso renunciar ao meu egoísmo. Não tem outro caminho. Eu tenho que sacrificar isso. E é um peso para mim, é uma cruz, porque o meu orgulho, ele me preenche, ele me alimenta. O meu egoísmo, ele me traz prazer. Eu tenho que renunciar isso. É desafiador para nós, mas todos nós temos as nossas cruzes, todos nós temos os nossos apegos, como ele aqui nos fala. Mas quando você doa, porque o amor é a caridade, é um movimento em ação do amor. Você faz, você realiza pelo bem, você já está se renunciando a si mesmo. Porque muitas das vezes, quando nós renunciamos a algo que nós gostamos de fazer e o deixamos para estarmos ali trabalhando para o bem, eu renunciei a algo em nome de Jesus, dos seus ensinos. Renunciei a algo em nome do bem, renunciei a algo em nome do amor. É isso que faz com que nós possamos avançar. Esse amor tira os pecados do mundo. Por quê? Porque eu passo a tentar a entrar no eixo, a tentar buscar Jesus como meu guia, a tentar ir nas suas pegadas. Eu me modifico, eu me transformo, a partir do momento que eu entendo isso, que quando eu estou pecando, eu estou errando, eu estou saindo do alvo. Esta então a expressão do amor incondicional, a entrega perfeita, único amor capaz de curar eternamente. Aqui a espiritualidade está nos falando dessa proposta de Jesus para que nós sejamos espíritos puros. Essa é a proposta de Jesus. Para alcançar isso eternamente, eu preciso então tirar de mim esses registros, esse condicionamento de orgulho e egoísmo, vencer isso, renunciando isso e sendo a expressão do amor incondicional. Esse é o ponto ao qual nós temos que chegar, e um dia nós vamos chegar, mas ainda não chegamos e estamos muito longe, mas não está impossível. O que está difícil de chegar a esse ponto é a nossa remitência a ficarmos repetindo os mesmos erros, pecando, é o pecado. Jesus Cristo reencarnou em missão de paz, veio nos proporcionar uma mudança profunda de consciência, porém não se eximiu de conviver com a ingratidão, com a maldade, com a agressão e a violência, porque a cruz é isso. Quando você se disponibiliza a entender e carregar a sua cruz, esse olhar para si mesmo, você compreende aonde você está caminhando, o seu entorno, tudo o que lhe pode e lhe vai acontecer. Mas você tem um objetivo, você está centrado, que é a exemplificação do amor. Foi o que Jesus fez por nós. E a cruz dele representa isso. Todas essas dores, toda essa ingratidão, toda essa maldade, toda essa agressão, toda essa violência está na cruz de Jesus.
Então, quando nós olhamos a cruz de Jesus, nós vemos tudo isso: ingratidão, maldade, agressão, violência. Aí perguntamos: ora, quem fez isso? Nós, humanidade, fizemos isso. E isso clama então no nosso íntimo, clama em nossa consciência, que eu preciso me modificar. A cruz de Jesus é um grito no nosso mundo íntimo, dizendo-nos: renova-te, arrependei-vos, como nos dizia João Batista, para que possamos adentrar o reino de Deus. Porque senão eu ainda fico buscando aquilo que me dá prazer e preencho meu ego em conduta de ferir o próximo, de magoar e assassinar o meu próximo. Eu preciso me renovar, eu preciso olhar a cruz diferente. Eu não posso olhar mais a cruz vendo só o Cristo pregado nela. Não, esse não é o significado da cruz, da morte de Jesus. Vejam lá, o carpinteiro morreu pregado numa cruz. É assim que temos que olhar Jesus, como nos dizem os seus adversários, que têm esse pensamento ainda sem compreensão da mensagem do Cristo? Ou temos que olhar o Cristo, a sua cruz, e chamarmos a nossa responsabilidade de um ato tão infeliz, porque preponderava em nós a maldade? Porque aquilo feria aquilo que eu considerava meu, que ninguém vai tirar, minha posse, que eu conquistei com muita luta, venci muitas batalhas, ninguém me tira isso, nem mesmo Cristo. E me porto dessa maneira infeliz? É hora do espírito acordar. É isso o sentido quando falam que os espíritos dormem, que alguns irmãos evangélicos têm a tradução literal falando: não, nós morremos e dormimos, por causa muito desse texto. Ele é um texto bíblico. Esse dormir que o texto bíblico se refere, está se referindo à nossa condição de ignorância, mesmo na espiritualidade. Não despertamos, não abrimos nossos olhos para a vida imortal. Continuamos do outro lado da vida, presos ao mundo material, ao mundo físico. Não despertamos que somos espíritos imortais, que aqui é somente uma passagem para a nossa evolução, para a nossa educação, através de provas e sofrimentos que aqui ocorrem, que aqui deveriam ficar. Percebe como nós nos equivocamos, como nós ignoramos o que Jesus trouxe através desse símbolo da cruz? Perante esse ato brutal, a responsabilidade sábia do Mestre foi o que por nós? Ele está lá no alto do Gólgota crucificado, ele olha para nós e diz: o perdão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E isto, meus irmãos, não é uma frase retórica, não é uma frase para ficar se repetindo e tentar convencer ninguém. Não, essa frase é muito profunda, porque ele nos diz: Pai, perdoa-lhes. Agora ele vai se referir a nós, porque eles não sabem o que fazem, eles ignoram. Dê a oportunidade de eles perceberem esse ato infeliz ao qual estão vinculados há tantos e tantos séculos. Aqui no alto da cruz, que isto, Pai, simbolize para eles um despertar de consciências, para que eles olhem, Pai, para essa cruz e vejam o sacrilégio que cometeram, infringindo a sua lei de amor, tirando a vida de um irmão, de um próximo, porque as suas ideias retrógradas, mais violentas, predominam ainda nesse mundo. Perdoa-lhes, Pai, esse sentido de despertá-los, porque não sabem o que fazem. Essa é a profundidade da mensagem de Jesus do perdão na cruz. Não é uma frase simplesmente para ficar se repetindo: perdoa-os que não sabem o que fazem. Aí muitos de nós interpretamos assim: não, Jesus, quando morreu na cruz, perdoou todo mundo. O sangue de Jesus tem poder. Uma frase retórica sem sentido nenhum. Porque quando nós formos buscar o sentido do sangue, precisamos analisar a frase. Ela é importantíssima, ela tem um sentido.
O sangue de Jesus tem poder, mas no sentido de que aquele sangue, por que ele foi derramado? É esse o sentido do sangue de Jesus. Não porque o sangue de Jesus lavou o pecado do mundo, no sentido literal, retórico e vazio. Nunca foi essa a ideia. E nós nos prendemos a isso séculos e séculos e séculos, ainda ouvimos essa frase retoricamente, infelizmente. E o sangue de Jesus é essa representação da nossa maldade, da nossa crueldade perante um ser puro, amoroso, amor incondicional, caminhando conosco, nos curando das nossas feridas, das nossas doenças, nos libertando a nossa alma presa, vinculada a esse orbe de provas e expiações, nos dando a condição de libertarmos, alçarmos voos altíssimos. Esse é o sangue de Jesus, essa é a representação do sangue de Jesus. Não uma simples frase vazia, como se lavasse um chão com água, se lava-se com o sangue de Jesus as nossas impurezas. Não, eu preciso reconhecer que a impureza está em mim. Se eu não reconhecer a impureza em mim, o sangue de Jesus não tem significado nenhum. Se eu não me olhar e me considerar um impuro, pela ainda meus pensamentos, pela ainda dos meus atos infelizes, em relação ao que Ele nos trouxe de amor, de perfeição, de conduta perfeita, se eu sou contrário às leis de Deus, que desde o princípio vigoram na humanidade, o sangue de Jesus não impede que isso ocorra, porque isso está em mim, é uma conduta minha. Mas eu que tenho que fazer a reflexão, eu que tenho que me olhar, perceber que a cruz e o sangue de Jesus foi uma violência cruel que nós, em humanidade, realizamos. Esse é o ponto. Jesus está além de todos os cânones religiosos, claro, evidente e óbvio. Jesus não fundou nenhuma religião, nenhuma. Jesus fundou o amor na terra, exemplificou o amor. A religião é uma conduta nossa, que nós montamos aqui no mundo físico, porque nós precisamos. Isso é normal, nada contra o campo religioso, porque até a doutrina, um dos seus aspectos é o religioso, importantíssimo. Tem um aspecto filosófico, tem um aspecto científico e o religioso. E o religioso, nos diz Emmanuel, ele é muito maior do que o filosófico e do que o científico, porque o religioso, com a compreensão desse filosófico, com a compreensão desse científico, e nós vamos nos religar a Deus. Então o religioso é importantíssimo, e precisamos fundar aqui no nosso orbe o campo religioso perfeito, para termos religiosidade, não para termos religião, para termos uma conduta religiosa de amor, que é esse que Jesus pregou, o amor. Aí nós criamos o contexto religião para inserir nele os ensinamentos de Jesus e praticá-los. Ótimo, muito bem-vindo ao planeta. Mas agora, esses cânones religiosos que se dizem líderes, que têm total poder sobre controle de massas, esse não é essa religião que Jesus incutiu no planeta Terra. Ele está acima de todos no planeta Terra, porque ele incutiu a moral, que é cósmica. A moral de Jesus é cósmica, ela não pertence a esse pálido ponto azul. Esse termo é um termo que foi instituído por Carl Sagan, que foi um grande cientista da nossa atualidade do século XX, ao qual ele, quando nós tínhamos a nave Voyager, que já saiu do nosso sistema solar, está muito, muito longe, quando chegou ali em Saturno, naquele planeta que tem aquele anel belíssimo, que todos adoram ver, adoram deslumbrar a sua beleza através dos telescópios, ele pediu que a câmera fotográfica da Voyager virasse para o planeta Terra e tirasse uma foto. E assim o fizeram. E a foto está na internet para qualquer um ver. Um pontinho azul, menorzinho que uma ponta de uma agulha. E Carl Sagan vai dizer que é um pálido ponto azul, aonde ali está todos os meus amores, está toda a história e vivência de cada ser humano, de guerra, de amor, tudo naquele pálido ponto azul, aquele pequenino.
É um Deus de um pálido ponto azul? É um Cristo de um pálido ponto azul? Não. Esse é um grande erro nosso. É um Deus cósmico, do universo. Jesus é cósmico. As suas leis são as leis de Deus, são as leis do universo. Está acima de qualquer cânone religioso. Ele veio ensinar que divulgar a moral cristã, sem dar o exemplo da própria vida, não atesta a purificação espiritual que almejamos conquistar. Moralidade é prática, não é teoria. Prática do amor. Exemplifica o amor. Vem e me segue. Esse é o Jesus. Essa é a cruz de Jesus, ao qual aqui tentamos passar rapidamente. Espero que tenham compreendido. Olhar a cruz de Jesus de forma diferente. Desafiadora. Para nós é desafiador. Porque nos impele a nos movimentarmos, a nós nos modificarmos para o bem, para não repetirmos tamanha crueldade. Com ninguém, nem com Jesus, que é um Cristo, e nem com um irmão nosso humilde, pequenino do caminho. Nem no reino animal devemos tirar a vida dos animais. Tudo que Deus criou é vida, não se tira a vida. Isso é lei de Deus. Não matarás. Está lá nos 10 mandamentos. Não é só ao homem, mas também aos animais. Estamos caminhando, estamos aprendendo. E agora nós vamos trazer aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a reflexão agora de olharmos para nós mesmos. Agora é a nossa cruz. Emmanuel também vai contribuir para essa reflexão. E aqui nós vamos pegar a reflexão de Jesus Cristo, que ele já vai no seu Evangelho, em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, ele já vai nos trazer essa lição, ao qual aqui nós vamos compreender a luz da doutrina espírita, que não poderia deixar de ser, porque é a luz que desperta a alma. Não ficamos mais dormindo no mundo espiritual com a doutrina espírita. Nós despertamos. Aqui já é hora de despertar e continuamos despertos do outro lado, para não dar trabalho aos amigos espirituais, mas sim sermos colaboradores dessa grande tarefa, onde a seara precisa de muitos trabalhadores, ao qual o Cristo nos convoca a todos nós. Vamos despertar, meus irmãos. E a passagem de Jesus então nos fala assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos. Jesus fazia muito isso. Tem um sentido figurado isso. Chamar para perto de si. Jesus está fazendo isso é atemporal. Não é só naquele tempo, mas hoje Ele está fazendo isso agora, aqui, nesse momento. E a todo momento das nossas vidas. Ele está chamando nós para perto dEle, para nós o ouvirmos as suas palavras, ouvirmos os seus ensinamentos, buscarmos os seus evangelhos, suas diretrizes. E Ele nos diz: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, por quê? Porque Ele é o guia. Ele está nos dando essa opção de escolha do nosso livre-arbítrio. Ele é o guia. Se eu quero seguir esse guia, se Ele vai me colocar no caminho, Ele está me convidando: venham, sigam as minhas pegadas, eu sou o guia. Se alguém quiser, mas é necessário algo. É necessário você renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É o sacrifício. É renunciar o meu egoísmo, porque eu sou egoísta. Eu sou orgulhoso. Eu tenho que renunciar isso em mim. Eu tenho que me sacrificar para seguir Jesus. Eu não tenho como seguir Jesus sendo orgulhoso e sendo egoísta. Não tem como. Renovai-vos. Renovai a vossa mente para seguir essas novas veredas, esse caminho onde nós temos o guia. Essa é a primeira mensagem de Jesus. Renuncie o orgulho e o egoísmo. Agora, tome a sua cruz, porque a cruz ela existe de todos nós, que é a cruz do sacrifício, é da renúncia. Tome essa cruz e siga-me. Venha no meu caminho. Jesus não carregou a cruz dele por nós, porque ele era um espírito puro. Ele não tinha imperfeições, mas nós temos. Por isso, a cruz do Cristo é em sacrifício por nós. A nossa cruz é nossa. É nosso peso. É nosso peso e medida.
diante daquilo que escolhemos fazer em nossas vidas, as decisões egoísticas, orgulhosas, tendenciosas, intolerantes que nós tomamos. Essa é a nossa cruz. Precisamos trabalhar, mas traz essa cruz. Siga-me. Porquanto, veja só a grande mensagem de Jesus: aquele que quiser salvar-se a si mesmo vai se perder. Aquele que quiser salvar-se através do orgulho, da prepotência, do poder, da ganância, eu tenho muito dinheiro, eu tenho poder, eu tudo posso nesse mundo e assim eu faço, eu controlo, eu mando, eu desmando, eu tenho subordinados à minha ordem, porque são menores do que eu sou muito maiores do que ele. E Jesus nos diz que o maior de todos é aquele que mais serve. Por isso, o Filho do Homem veio para servir. Isso é lindo, gente. Essa é a mensagem que ele está nos dizendo. Aquele que quiser salvar-se a si mesmo, utilizando-se, desviando-se de Deus, negligenciando Deus e escolhendo ser o dono do seu caminho, fazer por si só, vai dar com burros na água, vai se perder. Mas aquele que se perder, ou seja, aquele que renunciar por amor a mim, por amor do meu Evangelho, que são as verdadeiras diretrizes, esse vai se salvar. Porque para o mundo, quando nós olhamos aquela pessoa que deixa de ter uma oportunidade de riqueza, mas que vai trazer muito prejuízos a outros, e diz: não, essa riqueza é impura, eu não quero, que vai retirar, por exemplo, no âmbito político, vai retirar isso das pessoas, eu renuncio a isso. O povo, a gente aqui no mundo vai dizer: ih, esse aí se perdeu, morreu na pobreza, renunciou à oportunidade que teve na vida de alçar, ficar rico, ficar poderoso, renunciou, esse se perdeu. Aí Jesus fala: esse que vocês falam que se perdeu, mas por amor a mim, porque ele entendeu a minha mensagem, renunciou ao mal, esse se salvará. E olha o que ele diz: o que se salvará. Porque, com efeito, de que serviria ao homem ganhar ao mundo todo e perder-se a si mesmo? Esse perder-se a si mesmo, Jesus está falando da alma. Que nós temos um dito popular, quando nós adentramos a ganhar o mundo, as coisas do mundo, nós dizemos aquele dito popular: vendeu a alma ao diabo. Essa é a nossa postura quando nós entregamos a nossa alma às coisas do mundo. É isso que Jesus exemplifica nas tentações do deserto. Pode ver, tudo que ali Satanás quer que ele ceda é da matéria. As 3 tentações são materiais para Jesus, e Jesus espiritualiza todas as tentações, dizendo que primeiro vem o reino de Deus. É sempre a resposta dele. O que quer dizer essa resposta de Jesus? Que o mundo espiritual é muito mais importante que o mundo físico. Esse é o grande ponto. Nos dizem os amigos espirituais: se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade do Cristo na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Jamais. Porque muitas das vezes reclamamos do peso da cruz. Essa cruz, ela se torna pesada. Por quê? Porque nós ficamos renitentes do mal. Reencarnamos e trazemos mais pesos à nossa cabeça. Porque nós, quando reencarnamos, a proposta é nos redimirmos. É a remissão dos nossos pecados. As provações de nos colocar em prova aquilo que eu me propus a modificar, a me trabalhar melhor. E o que eu faço? Eu começo a repetir esses erros. Eu ponho mais peso na minha cabeça, eu ponho mais peso na minha cruz. Aí eu reclamo: Senhor Deus, estás me dando um peso na minha cruz que eu não suporto carregar. E Jesus nos chama para o seu jugo: caminha comigo, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O que Jesus está nos dizendo? Eu vou transformar a cruz de vocês mais suave, o fardo dela mais leve, comigo. Sem mim, esse é maior ainda o peso. E nós
verbalizamos isso aqui encarnados. Já ouvi isso de várias e várias pessoas em sofrimento. Deus me deu uma cruz muito mais pesada do que eu posso carregar. Deus não faz isso com ninguém. Olha, Ele deu o Filho dele, o Cordeiro de Deus, para retirar os pecados do mundo, no sentido de que nós olhamos, ouvimos que erramos, fazemos a reflexão e não peco mais. Percebe? O dinheiro, a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para que nós saibamos aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Quem que é a essência legítima? Que vai então tirar educação, proveito, aprendizado, se vive uma necessidade material, ou se vive na riqueza, se vive na saúde, ou se vive na doença. Quem vai tirar o aprendizado disso? A alma, o Espírito. É Ele. Então a gente tem essas experiências no mundo material de forma educativa. Tudo passa. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Maria Santíssima nos diz: tudo passa. Se eu estou vivendo na miséria, passa. Se eu estou vivendo na riqueza, passa. Se eu estou feliz, passa. Se eu estou triste, passa. Eu não tenho que me prender a isso. Quando eu me prendo, eu endureço meu coração naquilo que eu estou passando, eu gero nuvens de desconfiança por onde eu passo. Claro, todo mundo é mau, estou sendo perseguido, algo de mal vai acontecer, vem aí agora uma grande guerra, todo mundo vai morrer. Eu estou cheio de nuvens escuras, porque meu coração está endurecido, não entendeu a mensagem de Jesus, não entendeu a cruz de Jesus. Esse é o ponto, meus irmãos. Quando nós compreendemos isso, a cruz é para carregar, mas ela tem um fim, ela tem um objetivo, é nós nos purificarmos. Espírito puro não carrega mais cruz, só em missão, como Jesus o fez, por nós, por amor a nós. Não tem cruz mais no nosso caminho, é a vida eterna. Somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos de Jesus. Venha e segue-me, liberte-se. Essa é a grande libertação do egoísmo e do orgulho que nos aprisiona ao mundo espiritual, ao mundo físico. O mundo espiritual é a liberdade. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz, porque ela ficou mais leve. É com o jugo de Jesus, é com as leis dele, o jugo e suas leis, que são as leis de Deus, o fardo fica mais leve. E então nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Pronto, o Espírito alça o voo. E aqui Emmanuel, finalizando no livro Palavras de Vida Eterna, ele vai trazer algo importantíssimo para nós. A nossa cruz, nós, de cada um de nós, dentro dessa individualidade, desse nosso comportamento ainda fora, fugindo desse alvo, que é a perfeição, ao qual é proposta para todos nós. E aqui nós vamos fazer a reflexão com ele. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo, a perfeição é o fim. A queixa, a lamúria da dor que estamos vivendo não resolverá o nosso problema. A peninha, tenha peninha de mim, estou todo dolorido, estou sofrido, estou vilipendiado, meu corpo físico está destruído, cheio de dores, cheio de doenças, socorro. Não, ninguém se queixa inutilmente. Se é queixa inútil, não vai resolver o problema. A gente ainda não aprendeu isso. A gente se lamureia, queixa-se o tempo todo. A dor, ela é um processo, ela é educativo, ela é pedagógico. Por quê? Porque eu tenho que me olhar, por que eu estou sofrendo? Quando eu estou passando pelo sofrimento, pela dor, eu tenho que me olhar e não questionar a Deus, mas questionar no sentido de que querer entender por que eu passei isso. E muitas das vezes a grande maioria é encarnada, vou colocar 99% da população aqui encarnada não vai entender por que está passando pelo processo doloroso.
Quem vai entender isso é a alma. Vai despertar, vai se olhar e vai entender. A causa é na alma, é no espírito, é um condicionamento mental, é o mesmo condicionamento mental que assassinou o Cristo na cruz. É o mesmo que nos causa as dores e as aflições. É o processo, faz parte, tem que fazer. Bezerra de Menezes não iniciou assim? A provação e o sofrimento não tem como, para alcançarmos o amor, não tem como. Por isso, porque o objetivo é a perfeição. O Espírito vai entender, vai falar: nossa, quanto mal que eu faço, olha a consequência, olha as expiações que eu estou vivenciando. Aí eu falo para mim mesmo: preciso mudar, me ajuda, Senhor, socorro, eu preciso mudar, me arrependo dos meus atos infelizes. E a espiritualidade vem, não nos desampara nunca. Não foi assim que Jesus disse aqui na mensagem? Aquele que realiza o bem nunca sentirá o desamparo. Não existe desamparo. É porque nós vivemos aqui na matéria a dor, aí acho que tem que terminar, que tem que encarnar um espírito aqui e vem curar todo mundo e resolver o meu problema, uma prece, curar a minha dor e salvar. Não é bem assim. Nós fizemos um movimento, agora temos que fazer um movimento contrário, é da lei. É da lei. Deus, Ele não vai retroceder a sua lei por causa de nós. A lei está pronta, está feita. Quando nós saímos do caminho, a consequência vem, a cada um segundo as suas obras. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, cada um com a sua cruz. Veja que legal isso que ele nos fala. Cada um, eu estou caminhando para a minha evolução. Estou ali encarnando, no processo encarnatório, onde eu venço os meus desafios, faço as escolhas certas. Eu tenho uma cruz carregando ali, de desafios, de sacrifícios, para a minha evolução. E também, eu também tenho uma cruz pesadíssima da redenção, de me redimir com a lei de Deus. Essa cruz é mais pesada que da evolução. A da evolução tem Jesus. A da evolução tem um fardo leve, suave, que eu entendi e estou caminhando, mas tem uma cruz. Mas com a redenção, o peso é grande. Esse almeja a evolução, tem sua cruz. Aquele deve, tem que se redimir, pagar o último cetil, como nos diz o Cristo. Esse que deve também tem sua cruz. E para realizar a minha evolução, ou para ressarcir aquilo que eu devo, a vida cobra um preço. Ser humano falando, meus irmãos, a vida cobra um preço de tudo. É da lei, seja para evoluir, seja para me ressarcir. Ninguém conquista algo sem esforço, de modo algum, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Ou seja, se eu almejo a minha conquista, eu quero avançar, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu preciso agir na minha vida. É ação o tempo todo, é o esforço. Agora, aquele que resgata, aquele que tem que se redimir, seja qual débito for, não o faz sem sofrimento. É o peso da cruz, da dor, da expiação. Perceberam o símbolo da cruz de Jesus aqui em nós? Porque o ato malévolo nosso, que deturpa tudo, nos leva a essa condição de que sofrimento. Vou reencarnar passando por processos aflitivos, onde haverá choro e ranger de dentes. É da lei de Deus. Enquanto a criatura não adquire consciência, não desperta da sua própria responsabilidade ao dormir aí novamente, porque desencarnamos, nós não nos olhamos, ficamos presos ao mundo material, não fazemos a reflexão que a alma deveria fazer, porque eu não desperto no plano espiritual e faço aquela análise: peraí, eu morri disso, por que eu morri disso? Não, eu desencarno e continuo ignorando as leis de Deus, eu continuo adormecido e levo a doença para o mundo espiritual. Pasmem, meus irmãos, eu levo um câncer,
eu levo uma coluna quebrada para o mundo espiritual. Eu continuo com a mesma problemática que eu estava aqui na Terra. Pasmem, mas é o que acontece. Por quê? Porque o Espírito não desperta, não se liberta. Continua o mesmo que desencarnou. Não faz essa avaliação, não faz a reflexão, aí muito menos se arrepende. E não se arrependeu, não dá esse primeiro passo ao qual nos convocou João Batista, para então começarmos a deslumbrar e ver o reino dos céus. Enquanto a criatura não adquire consciência da sua própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-irracional, de semi-morto, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Por que ele fala isso? Aquele processo reencarnatório. Eu vou reencarnar, eu tenho que me redimir perante aqueles erros cometidos no passado, tá? Eu chego aqui, tenho todo o meu arquivo condicionado ao meu pensamento que eu não modifiquei. O que eu faço? Eu repito os mesmos erros, eu agravo ainda a minha condição espiritual. Aonde eu vim me redimir, eu agravo mais ainda, criando o quê? Problemas, pesos para a minha cruz, problemas para a minha cabeça. Entretanto, acordando com a necessidade da paz para consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio trabalho íntimo, a reforma íntima. O que eu tenho que me renovar? O que eu tenho que modificar? Encarnados e desencarnados, juntos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate, todos, dos dois planos da vida. Por isso que aqui os Espíritos nos alertaram, a gente desencarna e continua vinculados ao plano físico, coisa que não era para ser, porque todos nós estamos vinculados a esse impositivo de progresso, de progredir, avançar sempre, é a grande proposta, mas também de resgatar, porque eu não posso avançar devendo a lei de Deus. Aí olha o que Emmanuel nos traz. No círculo carnal, aqui no nosso mundo, aqui nós caminhando, o que é a cruz? A cruz, ele fala, é a doença. Todas elas, de qualquer tipo, que te causam uma dificuldade orgânica, aquela que te faz com que você não possa caminhar da forma que você queria, traz dores, impedimentos à sua liberdade de movimento e ação aqui no mundo. Ele nos diz, aquele que está num degrau social, ou seja, vive a miséria, ou vive na opulência, traz o que? Essa cruz da dificuldade de viver na riqueza ou de viver na miséria. Essa é a cruz do mundo carnal. A cruz daquele que nós consideramos parentes infelizes, aonde nós estamos inseridos dentro do contexto familiar, que Jesus vai nos dizer em seu Evangelho, que nossos maiores inimigos estão dentro do nosso lar. Dentro dessa visão, ele diz, é uma cruz também para nós encarnados. Aquele irmão difícil, aqueles pais difíceis, ou aquele filho difícil. Os parentes, no contexto geral, é a cruz do mundo carnal. E a cruz do mundo espiritual? Porque ele fala que então os dois mundos estão vinculados. Qual é a cruz então agora, se eu estou no mundo espiritual? É a vergonha do defeito íntimo não vencido. O espírito se olha e vê, não consegui mudar os meus condicionamentos, não consegui esses registros mentais tão dolorosos para mim, que me trazem tanta dor, reencarnei para modificá-los e eu não consegui. Eu repeti os mesmos erros no íntimo moral, cometi os mesmos vilipêndios dolorosos, não venci. A expiação da culpa, da responsabilidade do meu ato infeliz, eu vou ter que reencarnar, eu não quero reencarnar. Quantos chegam aqui na mediúnica e nos falam isso? Eu não quero mais reencarnar, eu vou sofrer, eu vou encarnar para sofrer, porque é a cruz dele pesadíssima, é uma cruz muito pesada que nós carregamos. O débito não pago, eu reencarnei para progredir, para avançar, para quitar, ressarcir aquele débito, aquele mal que eu fiz, meu Deus, e eu não consegui. O orgulho, o egoísmo preponderaram em mim novamente.
e eu deixei-me vencer. Perdi a minha alma novamente, porque eu não caminhei com Cristo. Que tenhamos, meus irmãos, coragem